estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom, trazendo mais uma aula de língua portuguesa para vocês hoje. Estão preparados? Bom, na aula passada eu falei sobre um gênero textual, fábulas. Estão lembrados? Bom, hoje eu vou trazer uma outra fábula. E o autor dessa fábula de hoje que eu vou trazer é Monteiro Lobato. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Eu acho que vocês já ouviram falar de uma das obras dele, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um grande autor e temos muitos textos dele aí para poder explorar. Bom, a nossa fábula, a nossa leitura de hoje, então, é de autoria de Monteiro Lobato. Professores, estudaremos só sobre fábulas de novo? Não, na aula passada nós entramos com o assunto de pontuação e hoje vamos avançar um pouquinho mais dentro desse assunto. Mas primeiro, já que a gente está estudando pontuação aí, vamos reparar toda a pontuação da nossa fábula, fazer a leitura correta, a impostação de voz correta nos pontos que a gente tem que ler, para a gente entender direitinho o que essa fábula vai nos ensinar hoje. Professora, mas eu estou curioso. Então não fique não. Preste atenção aí que o nosso texto vai começar. Vamos lá? A corrida de sapinhos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e do lado havia uma grande multidão, muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia: não vão conseguir, não vão conseguir. Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a gritar: não vão conseguir, não vão conseguir. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele sapinho. Todos queriam saber o que aconteceu e quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral: quando queremos fazer alguma coisa que precise de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. Monteiro Lobato. Que bacana essa fábula, né, gente? Quando a gente quer fazer algo e às vezes as pessoas ficam assim, não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, o que essa fábula de Monteiro Lobato vem nos ensinar? Que quando a gente quer fazer algo, você tem que focar aquilo que você quer conquistar, sem ficar ouvindo aí pensamentos negativos. Tudo que é negativo, joga para lá e vai com fé que você vai conseguir, igual esse sapinho surdo aí, que a multidão ficou gritando, não vai conseguir, e ele não ouvia e conseguiu chegar ao seu destino. Bacana, né? Então, agora que nós já fizemos a leitura, nós vamos fazer a nossa compreensão e interpretação dessa fábula. A gente sempre começa, falando sobre o título, que é o nome do texto que você vai ler. Qual que é a importância do título, gente? Vamos lembrar? Sempre falo isso aqui com vocês. O título é importante porque ele vai te dar uma ideia do assunto geral que o texto, no caso, a nossa fábula, vai falar, vai contar para a gente. Vocês lembram lá no nosso texto qual que é o título? Vocês já sabem identificar? Eu acho que sim, né? Vamos identificar aqui? A corrida de sapinhos. O título do texto geralmente vem centralizado, destacado e vai nos dar uma ideia daquilo que o autor vai desenvolver no texto. Então, vamos responder? Qual é o título do texto? A corrida de sapinhos. Número 2. Quais eram os personagens da competição? Da nossa fábula também,
Qual eram as pessoas que faziam, os personagens que faziam essa história acontecer? Nós temos dois, né? Nós temos o sapinho surdo, nós temos os outros sapinhos, você pode escrever também. E também tinha a multidão que ficava lá, né? Ah, não vai conseguir. Toda negativa. Então, a multidão e os sapinhos, tanto o sapinho surdo quanto aqueles que competiram com ele. Agora, 3. O que os sapinhos teriam que fazer? O que a nossa fábula lá falou que essa competição, o que eles teriam que fazer, gente? Lá no início já vem nos falar, nos apresenta a corrida de sapinho e nos apresentam também o objetivo, onde eles teriam que chegar. Vocês lembram? Se não, vamos relembrar aqui, ó. Eles teriam que subir uma ladeira. Você acha que essa ladeira era fácil de subir, gente? Devia ser a ladeira, não é? Então, esse era o objetivo. O que eles teriam que fazer? Número 4. No final da competição, todos os sapinhos, o que aconteceu, gente? Ó, desistiram. Mas será que foram todos mesmo? Não, menos um sapinho. Será por quê? Por que aquele sapinho não desistiu? Vamos lembrar? Quem era esse sapinho mesmo? Sapinho surdo. Então, aquele sapinho que não desistiu era o sapinho surdo. Por que ele não desistiu? Porque ele não escutou a multidão. Ele não conseguia ouvir a multidão, né, falando que ele não ia conseguir. Ele só focou no objetivo, como ele não escutava mesmo, e foi subindo e conseguiu chegar lá em cima da ladeira. Bom, número 5, copie do texto um parágrafo que indique a fala de um personagem. Bom, na aula passada, nós lembramos, né? Nós aprendemos sobre quando um personagem fala no nosso texto, quando há um diálogo, tem um sinal de pontuação começando essa frase. Qual que é mesmo, gente? Isso mesmo, o travessão. E lá na nossa fábula tem, sim, a fala de um dos nossos personagens. Vamos lembrar? Olha, começando com o travessão aqui, ó. Não vão conseguir, não vai conseguir. Quem falou isso aí, gente? Não vai conseguir, não vai conseguir. Isso mesmo, a multidão que ficava falando durante a competição que eles não iriam conseguir. Então, essa fala aqui que nós colocamos é da multidão. Número 6, essa é fácil, ó. Qual dessas frases percebemos os 2 pontos? Na primeira, vamos ler, ó. Começa com travessão. Não vão conseguir, não vão conseguir. A segunda, os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a gritar. Olha ele aqui. Ah, professora, então é esse. Vamos ler a terceira, ver se também tem? No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele sapinho. Esse não é o sinal de 2 pontos. Então, a nossa resposta correta é essa segunda parte aí, essa segunda resposta aqui, o uso dos 2 pontos anunciando a fala de um dos personagens da nossa fábula. Número 7. Por que este texto é uma fábula? Nós falamos, né, que a fábula tem características, e quais são essas características? E por que esse texto nosso de hoje é considerado uma fábula? Letra A. Será que é porque ele é engraçado? Letra B. Será porque ele nos ensina a fazer algo? Ele vai nos indicar como fazer alguma coisa? Ou a letra C. Traz um ensinamento para a nossa vida? Ah, professora, lá na outra aula que nós tivemos, eu aprendi que a fábula ela sempre vem nos ensinar alguma coisa. Então, a resposta correta aqui
na número 7 é porque a fábula, ela é uma fábula, o texto é uma fábula, porque traz um ensinamento para a nossa vida. Então, é a letra C. Número 8. Quem é o autor do texto? Bom, eu comecei hoje a falar, né, sobre a nossa aula de hoje e eu falei do nosso autor, lembra? Lembra o nome dele? Alguns aí eu tenho certeza que vão lembrar aí do nosso autor. Então, como é o nome dele? Monteiro Lobato, um autor fantástico de literatura infantil. Se vocês não conhecem, procurem, peçam a mamãe aí para apresentar para vocês, ok? Agora, lembra que eu falei que nós íamos entrar também em um pouquinho mais sobre os sinais de pontuação? Na aula passada, nós aprendemos sobre o travessão e os 2 pontos, não é isso? Na aula de hoje, nós vamos avançar um pouquinho mais. Ai, professora, mas a aula passada, será que eu lembro? Preocupa não, a professora Andresa aqui trouxe aí para a gente relembrar o que nós aprendemos na semana passada. Então, prestem atenção e vamos lá aprender sobre a pontuação, que é extremamente importante da gente saber como ler, como identificar, para a gente entender bem o texto. Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos relembrar aqui é o travessão. O que é o travessão? Como a gente identifica no texto? Bom, o travessão, ele indica a fala de alguém em um diálogo. Bom, vamos dizer assim que o texto é uma narrativa, né? Alguém contando uma história. Mas, vez ou outra, os personagens dessa história têm voz. Ou seja, eles vão entrar em um diálogo, né, nessa história para você saber, para a história desenvolver. E como eu sei, professora, que esse personagem está falando? O travessão, começando a frase. No início da frase, tendo o travessão, eu sei que é a fala de algum dos personagens. Veja o exemplo aqui que a Mônica nos trouxe, ó. A professora falou. Olha aqui começando a frase, ó. Travessão. Então, quer dizer a fala da professora. Crianças, abram o livro na página 12. E é como se, né, a fala da professora, através do texto ali, você consegue identificar porque tem o travessão no início da frase. Agora, outro sinal que nós também aprendemos na aula passada, que é os 2 pontos. Como eu uso, como é que eu identifico, né? Para que ele serve? Vamos lembrar? 2 pontos indica uma enumeração, quero que vocês prestem atenção aqui, ou quando alguém vai dizer algo. Professora, na aula passada eu estou lembrando aqui que você falou que os 2 pontos, quando eu uso, é sinal que alguém vai falar. Isso mesmo, certinho. Os 2 pontos, ele vai indicar a fala de alguém. Mas será que é só isso que ele faz? Que ele tem essa função? Não. Veja no exemplo, ele também pode ser usado quando eu vou fazer uma enumeração. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Hoje eu trouxe na minha mala, veja os 2 pontos. Hoje eu trouxe na minha mala 2 pontos. Então, eu vou fazer uma enumeração. O que eu vou falar? Tudo que eu trouxe dentro da minha mala. Então, o que eu trouxe dentro da mala? Ó, vestidos, perfume, pente e escova de dente. Então, quando eu vou citar uma enumeração, eu também utilizo os 2 pontos. Mas e aí? Qual sinal de pontuação vamos avançar e aprender hoje? O ponto final, que é um dos pontos mais usados aí na nossa produção de texto, é ou não é? Como eu uso, professora? Bom, o ponto final, ele indica o fim de uma frase. Veja que se eu escrevo uma frase, por exemplo, assim, ó,
Maria é bela. Se eu não colocar o ponto final, fica parecendo que eu ia escrever alguma outra coisa depois. E já imaginou isso dentro do texto? Se não tivesse o sinal de encerramento da frase daquele assunto ali, eu iria ler tudo juntinho, ia embolar o texto todo. Então, o ponto final, ele serve para encerrar aquele assunto. Vamos ao exemplo, ó. Mônica e Magali vão à escola. Ponto final. Eu já falei o que eu queria falar. Mônica e Magali vão à escola. Ponto. Não posso esquecer, na hora de produzir uma frase, esquecer a pontuação, o ponto final, né? Para a gente encerrar ali aquele assunto. Bom, nós já aprendemos, agora nós vamos praticar. Praticar para a gente aprender mais, nós vamos relembrar aí, né, os sinais de pontuação, ver se você aí está prestando atenção e já aprendeu os nossos 3 sinais que já estudamos aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos praticar. Encerra, presta atenção aqui, ó. Encerra uma afirmação ou negação. Sou o letra A. Ponto final. Letra B. Ponto de exclamação ou letra C. 2 pontos. Qual é o sinal que encerra uma afirmação ou negação? De qual ponto nós estamos falando, gente? Ponto final. Isso mesmo, quando encerra o assunto. Vocês já ouviram assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do dia a dia nosso, para você entender bem, nunca mais esquecer o que a professora Andresa explicou. Quando você assim está querendo algo muito assim da mamãe, e a mamãe está falando, não vou fazer, não vou comprar, e você fica insistindo. A mamãe fala assim, ó, assunto encerrado, ponto final. Lembra? Quer dizer que ela não vai mais falar daquilo. Então, encerrou ali. Para você ver que o ponto final está presente até nas nossas expressões no dia a dia. Quando a mamãe fala assim, ó, ponto final, e nem fala mais nada, porque encerrou o assunto. Combinado? Vamos à nossa próxima, ó. Qual o nome do sinal de pontuação abaixo? Esse sinal aqui, gente, ó. Qual é o nome dele? É o ponto final? É o ponto de interrogação? Ou é o travessão? Lembra lá que nós aprendemos também? Como é que é o nome desse ponto aqui, dessa pontuação? Travessão. Muito bem. Então, toda vez que tiver esse sinal de pontuação, a gente sabe que é o travessão e que indica a fala do personagem. Agora, nós vamos fazer a definição dos 2 pontos. O que é isso, professora? Nós vamos definir, nós vamos falar quem é o 2 pontos, quem são os 2 pontos. Nós temos aqui, ó, 6 definições. Vamos ver qual dessas definições vai falar dos 2 pontos. Então, a letra A, vamos ver, ó. Indica que a frase terminou, ou seja, encerrou. Ah, professora, eu já aprendi que isso aí é o ponto final. Isso aí, então, vou até fazer ele aqui, ó. Ponto final, uma bolinha no final da frase. Então, não é os 2 pontos. Letra B, indica que está se fazendo uma pergunta. Quando está lá assim, quantas horas são? Qual sinal de pontuação eu uso no final dessa frase? Que eu estou fazendo uma pergunta. Ah, professora, é o de interrogação. Isso mesmo, alguns de vocês aí já estão lembrando. Então, não é 2 pontos também. É o sinal de interrogação. Agora, a letra C. Presta atenção. Indica que alguém vai falar? Pode ser, porque 2 pontos indica que alguém vai falar. Indica ou não indica? Então, por enquanto, a nossa resposta correta é a letra C. Mas vamos continuar. Letra D. Indica que alguém está falando. Ah, professora, indica a fala de um personagem. Nós aprendemos aqui até nas atividades também. Qual que é?
O travessão. Antes da frase indica que alguém está falando. Letra E. Indica uma pequena pausa ou usada para separar as palavras. Então aqui deu um outro sinal de pontuação, que ele indica uma pequena pausa ou usada para separar uma lista, uma enumeração. Lembra lá nos nossos 2 pontos que eu falei da enumeração? O que vinha na mala? Vestidos, né? Bermudas, escova de dente. Você reparou que para separar as palavras tinha um sinal de pontuação? Você sabe o nome dele? Chama-se vírgula. Então, não é essa vírgula. Não é os 2 pontos também, não são os 2 pontos. F. Indica a expressão de sentimentos na frase. Professora, eu já ouvi falar desse sinal de pontuação também, mas não são os 2 pontos, é o sinal de exclamação. Por exemplo, quando eu falo assim, ele é esse aqui, Que dia lindo! Eu falo, né? Estou expressando uma admiração pelo dia. Eu uso o ponto de exclamação. Professora, você falou tudo, mas então a nossa resposta correta é a letra C. Realmente aqui, os 2 pontos indicam que alguém vai falar. E também nós aprendemos hoje que pode ser também que venha depois dos 2 pontos uma enumeração aí. Bom, Andrezinha já apareceu ali, quer dizer que eu tenho que ir embora, né, gente? Mas eu não posso deixar aqui, antes de deixar aquele recadinho, né, do fundo do coração. Lá na nossa plataforma você encontra as atividades que terão que ser feitas por vocês, postadas lá pelos nossos professores. Professor, como é que eu faço então? Vai aparecer uma imagem aqui no cantinho da tela, você vai pegar o seu telefone, vai pegar a câmera que você vai ser direcionado lá para a nossa plataforma SMED GV. Faça todas as atividades e não fique nenhuma lá sem fazer. Também as nossas aulas que passam aqui na TV Educação são postadas lá no nosso canal do YouTube. Eu queria ver essa aula de novo. Pois então, assim que ela é transmitida aqui na nossa TV Educação, ela fica disponibilizada lá no canal do YouTube SMED GV. Visite também as nossas redes sociais, fique por dentro de tudo. Agora sim, eu vou me despedir deixando beijinho no coração, que vocês fiquem com Deus e aguardo vocês para a próxima aula. Tchauzinho!